Chegamos ao nosso terceiro episódio do A Improvável Pode e eu quero falar sobre valorização no dia de hoje, valorização da profissão, valorização do teu trabalho. É um assunto que eu falo constantemente com os meus seguidores na rede social, então se você não me segue lá no Estética Bruno Andrade, te aconselho a seguir para acompanhar o meu dia a dia, os assuntos, né, que nós falamos sobre, respondendo perguntas, falar comigo no direct, eu respondo sempre que eu consigo. Então, assim, é um assunto que é muito delicado, né, porque todo mundo quer vencer, todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir dentro da profissão, mas ninguém quer pagar o preço. Eu vou contar uma historinha pra vocês, que se você chegou aqui de paraquedas, não me acompanha há muito tempo, tem muito vídeo aqui nesse canal. Eu me formei em 2016 em bacharel em estética, né, na faculdade de estética, e no meu primeiro ano de faculdade eu gastei exatos 15 mil reais em formação, em cursos livres, pós-faculdade, pós ter concluído o bacharel, só em cursos. E eu nem sabia que eu tinha ganhado tanto dinheiro assim. E por que eu tô te contando essa história? Porque com 21 anos, quando eu me formei lá em 2016, no final de 2016, eu passei 2017 inteiro investindo em cursos. E aí quando chegou em 2018, eu já estava há anos-luz das minhas colegas de profissão, de quem tinha se formado junto comigo. E é muito louco isso, porque eu fiz cursos de facial, de corporal, de técnica de massagem, de aparelho, de microagulhamento, de peeling químico, de cosmetologia. Eu fiz cursos de tudo, porque eu sou muito do facial e do corporal. Eu não consigo, escolher só o facial ou só o corporal. Então, quem me acompanha aqui há mais de 11 anos nesse YouTube sabe, e quem me acompanha na rede social já sabe que eu sou dessas, eu não consigo, eu sou só do facial, eu sou só do corporal. Claro que existem momentos da minha agenda que tá mais pro facial, mais pro corporal, mais pros cursos. Tem momentos, eu gosto muito de diversificar as minhas fontes de renda, porque eu sei que sazonalmente, às vezes o facial vai vender mais, o corporal vai vender mais, os cursos vão estar mais, as consultas vão estar mais. Então, assim, eu quero ter braços dentro da minha empresa, sabe? Todo grande império, toda grande profissional, toda grande empresária, vamos colocar Natália Beauty. Todo mundo sabe que é a Natália Beauty. Não é que a Natália Beauty seja uma inspiração para mim. Em relação à empresária, sim. Mas em relação a tudo que ela diz, em relação a cosmético, esquece, né? Não dá. Mas em relação à empresária, sim. Porque imagina, a Natália Beauty, ela tem vários braços. Hoje em dia ela quase não atende. Para ser atendida por ela na clínica dela, você tem que pagar 12, 18, acho que é 12 mil reais para fazer um ano de sobrancelha com ela. Mas só uma palestra dela para algum evento é 145 mil, ou 140, ou 150 mil reais. Uma mentoria dela é pro papo disso, 100 mil reais ou mais, né? Tô falando valores das últimas vezes que eu acompanhei algum podcast dela, alguma coisa dela falando. Então, assim, sai barato você fazer a sobrancelha com ela, porque 12 mil, você ganha a sobrancelha e ainda ganha uma mentoria com ela, né, digamos assim. Então, a Natália Beauty é um design de sobrancelha e uma micropigmentadora. Então, assim, quanto que é o design de sobrancelha na tua cidade? Sei lá, 30, 40, 50, 100 reais, 150? Vá. Quanto que é a micropigmentação? 500, 600, 700, 1.000, 1.200, 1.300... 2 mil reais, que seja na tua cidade, a da Natália Beauty é 6 vezes mais esse valor, né? 12 vezes mais, a mais cara do país, digamos assim, né? E o que diferencia? Diferencia o posicionamento dela, diferencia a comunicação dela, diferencia talvez o metro quadrado que ela está, não, mas o know-how dela, a experiência de vida, o que ela foi construindo, isso diferencia. Mas as pessoas não vão mais atrás da Natália por conta da sobrancelha. As pessoas vão atrás da Natália por conta do que ela diz, de como ela se comunica, dela como empresária, né? Tudo que ela construiu. Dificilmente uma pessoa vai lá para como é que você faz a sobrancelha? Ela não vai para saber como é que ela faz a sobrancelha. Ela vai para saber como é que ela escala o negócio dela, como é que ela faz esse marketing, como é que ela vende mais,
como é que ela contrata mais pessoas, como é que ela gere todas essas pessoas, essas equipes, né? Essa equipe do negócio dela. Então é completamente diferente. Quem paga 12 mil reais numa micropigmentação não tá ali querendo saber como é que a Natália trabalha, qual é a técnica da Natália. Porque se quiser saber, faz um curso na academia dela e quem faz nem ela, quem dá o curso nem vai ser ela. Então, para você ter acesso à Natália, só fazendo a sobrancelha por 12 mil ou pagando uma mentoria muito além, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque uma esteticista que faz um facial corporal não se valoriza. Eu tenho um vídeo aqui mas aqui muito antigo, tem 6 anos ou 7 anos esse vídeo aqui no canal, que eu falo exatamente sobre isso, sobre valorização. E há 6, 7 anos eu era, sei lá, eu já tenho 29 anos, eu tinha 21, 22 anos nessa época que eu gravei esse vídeo e eu já tinha essa noção. Então, por que eu estudei tanto, assim, estética depois que eu saí da faculdade? Porque muita gente, provavelmente, muitas vezes, você que está aqui me assistindo, você fez sua faculdade. E aí você está perdida, porque você está se formando na faculdade, não sabe para que lado que vai, para que área que vai e como vai conseguir clientes e você não sabe que cursos fazer. Eu entendo porque agora tem muito mais curso do que na minha época, né? Tem profissionais dando curso, tem as escolas, as pós-graduações e tudo mais. É ótimo você poder filtrar, mas para você filtrar você tem que ter senso crítico. Então você tem que levar o que você aprende na faculdade em consideração para você não ser enganada. Ai, Bruna, não entendi muito nada do que eu aprendi na faculdade, tô me sentindo super crua agora nesse momento. Ok, mas você tem que filtrar. Todos os cursos que eu fiz, eu aprendi muita coisa. Dificilmente algum curso que eu fiz, tem vídeos aqui muito embaixo dos cursos que eu já fiz e que eu indicava porque eu tinha feito. Praticamente nenhum deles eu me arrependi, sabe? E são todos cursos presenciais. E hoje em dia tem muito curso online e as pessoas não se locomovem, não fazem questão nenhuma de se locomover para irem até o curso presencial. Na minha época, eu fazia bate-volta do Rio de Janeiro para São Paulo, eu fazia bate-volta de Belo Horizonte para o Rio, né? Do Rio para Belo Horizonte, na verdade, eu fui para BH, eu nem conheci BH, eu fui para BH, fui do Santos Dumont até Confins, depois paguei 100 ou foi 150 reais no Uber de Confins até BH, porque eu não sabia que era longe e era super longe. Fiquei 2 dias no hotel onde era realizado o curso, fiz o curso sábado, cheguei sexta-feira à noite, fiz sábado o dia inteiro o curso, domingo o dia inteiro o curso e no final do curso eu voltei para o Rio de Janeiro e no domingo eu estava dormindo na minha casa. Então, assim, eu fazia acontecer. Eu já fui para São Paulo de carona, né? De São Paulo. É muito engraçada essa história, porque... Vou até contar essa história porque vale a pena. Podcast é pra isso, né, gente? Pra gente, tipo, falar o que a gente não falaria num vídeo curto, porque você queria engajamento, você tinha que ir direto ao ponto. Aqui a gente consegue falar pra contar mesmo o que tá por trás de tudo. Então... Eu tinha um colega que é o Rodrigo da Belcol. Acho que quem já foi nos congressos no Rio de Janeiro ou em São Paulo conhece o Rodrigo. Acho que até em Fortaleza ele também está. Ele está sempre nos congressos, né? O Rodrigo trabalha há 10, 15 anos ou mais na Belcol. E eu fui apresentada por uma amiga minha de faculdade pro Rodrigo, porque a mãe dela era esteticista e ela fez faculdade comigo. No meu primeiro Esteticá, em 2016, nós fomos juntas. E ela tava comprando coisa na Belcol e ela falou assim, Bru, quando você for comprar na Belcol, compra com ele. E aí me apresentou e não sei o que, eu tava no início, recém-formada. Comprei o meu kit de estudante da Belcol, de limpeza de pele, naquele congresso. Só tinha, tipo, aquele dinheiro, eu só tinha, sei lá, 400 reais pra gastar naquela época, em 2016, nos meus produtos, no Esteticá. E foi muito engraçado que depois o Rodrigo foi representar a Belcol lá no Rio. E aí a gente conversa vai, conversa vem, porque eu continuei mantendo contato com ele. Eu ia fazer o curso da Flávia Medeira, o Magic Touch Detox em São Paulo. E eu nem ia fazer o curso da Flávia nem estava entre os primeiros da minha lista para fazer o curso. Olha que doido. Eu trabalhava numa clínica que atendia Groupon e Peixe Urbano em 2017, né? Comecei em janeiro e saí dessa clínica em abril. E aí, porque a clínica era toda errada mesmo. Tipo, a dona era a única que fazia microagulhamento. Ela nem tinha concluído a faculdade de estética, ela não apresentou o TCC dela, então ela não tinha concluído. Ela
reaproveitava os rollers de microagulhamento. Naquela época, gente, um roller de microagulhamento, nem tinha o microagulhamento Dermapen, o roller de microagulhamento era 150, 200 reais cada roller. Então ela reaproveitava. E aí cobrava 350, 400 num microagulhamento e reaproveitava o roller. Então tinha escrito lá, sessão 1, tal data, sessão 2, tipo assim, o microagulhamento, né, o roller, ele vem numa caixinha esterilizada de acrílico na parte de cima. E aí ela recolocava lá, não sei se ela limpava, nem se ela limpava, como é que ela fazia. E ela recolocava, eu não via, tá, como é que era feito, só tinha acesso àquela sala que tinha isso. E aí ela tinha, sei lá, tipo uns 10 rollers de microagulhamento assim, com a data, o nome da cliente, a data da primeira sessão, a data da segunda sessão e, tipo assim, provavelmente existia uma terceira. E, gente, isso é um absurdo, né, com as agulhas, porque você faz em uma sessão, na segunda sessão o roller já tá todo torto, as agulhas já estão todas tortas e você já começa a arranhar. Você não consegue fazer rolamento, né, fica enganchando na pele. É muito arriscado, não vale a pena. Não façam isso se você reaproveita ou conhece alguém que reaproveita, pelo amor de Deus, não vale a pena. Hoje em dia, um roller de microagulhamento é 20 reais. 20 reais. Tipo, em Portugal são 5 euros, 6 euros, 7 euros, por aí. Já comprei aqui por esse preço. Então, é muito acessível. Naquela época, era muito caro. Tudo isso para dizer para vocês que eu trabalhava nessa clínica e surgiu uma oportunidade de eu fazer só 15 dias, numa clínica super normada no Rio de Janeiro. E aí, a menina falou assim, mas você tem um curso de Magic Touch? Era um pré-requisito. Eu já tinha um Dreno Detox da Nani Mota, na época, 2016, eu fiz o curso com a Nani, eu tinha 20 anos de idade, foi lá que eu conheci Nazaré Santos, Vivi Chalhoub, que provavelmente vocês acompanham, se vocês não acompanham, Nazaré Santos hoje em dia atende a Anitta, passa o carnaval com a Anitta, a Anitta tá fazendo os ensaios da Anitta em Fortaleza, Nazaré atende. A Anitta tá fazendo aniversário, a Nazaré tá atendendo nesse último aniversário da Anitta, que ela fez várias festas. A Nazaré ficou uma semana no Rio de Janeiro, depois voltou pra casa, ficou 2 dias e ficou mais uma semana no Rio de Janeiro com a Anitta de novo, exclusivamente da Anitta. A Nazaré tem uma clínica gigante em Fortaleza e na época a Nazaré era minúscula, na época desse curso, né, que a gente fez em Fortaleza. Nós éramos todas cruas, não todas cruas, né, a Nazaré já atendia, já tava no corre dela, mas ela não é do tamanho que ela não era do tamanho que ela é hoje, né? Passaram-se o quê? 9 anos, passaram 9 anos desse curso. E aí pra você ver como é importante, o meu primeiro curso extracurricular que eu fiz foi o de Dreno Detox. Eu tava na faculdade ainda, foi o único curso que eu fiz durante a faculdade. Eu fiz em junho de 2016 e me formei em dezembro de 2016. E aí eu fiz esse curso, conheci a Vivi, conheci a NASA, conheci outros profissionais. Hoje em dia a Nazaré atende a Anitta. Na época, a Nazaré não atendia a Anitta. A Vivi é do Reiki, da ativação da Kundalini, já atendeu um monte de gente famosa também, foi para Cannes, atendeu um monte de modelo em Cannes, no Festival de Cinema de Cannes, né? Eu hoje em dia dou cursos, palestra em palco, moro em Portugal. Então, assim, essas meninas que eu conheci em curso presencial, eu conheci quando eu estava na faculdade ainda, com 20 anos de idade. Nós somos amigas até hoje, nós fomos à Tailândia juntas com a Nani Mota. Então, assim, vocês entendem o poder que é você fazer um curso presencial, porque você conhece pessoas que você não iria conhecer se você não tivesse feito esses cursos, e faz laços que você não faria nenhum curso online, faz laços como você faria presencialmente. Esquece, né? Então, assim, em 2016 eu fiz esse curso e dentro desse curso eu tive acesso à minha antiga patroa, né? Que foi a que me deu a oportunidade para trabalhar nessa clínica, que atendia famoso no Rio de Janeiro. E ela falou assim, você tem um curso de Magic Touch? E eu não, nesse momento só tenho um de Dreno Detox, mas tem o curso de Magic Touch na semana, tipo assim, tinha o curso no sábado, na segunda eu começaria a trabalhar. E aí, imagina, eu tinha tipo 1, 2, 3, 4, eu tinha 4 cursos antes do curso do Magic Touch, na minha ordem, né, que eu queria fazer. Eu queria fazer esse, depois esse, já nem lembro quais eram. Mas o de Magic Touch era tipo o meu 3º ou o meu 5º da minha lista, não tava como prioridade. E era R$2.000, 2.500 na época, tá? Isso 2017, mais 2017. E aí
Ela me perguntou se eu tinha um curso de Magic Touch. Eu falei assim, não, mas sábado tem uma turma em São Paulo, eu tô indo fazer essa turma. Então, na segunda-feira eu já tenho um curso de Magic Touch. Eu não podia perder essa oportunidade. Primeiro que essa profissional era a minha inspiração da época, porque ela atendia Bruna Marquezine, Sabrina Sato e não sei o quê. Então, na época do Snapchat, gente. E aí eu falei assim, não, eu não tenho, mas eu vou ter. E aí, eu levantei dinheiro, não sei da onde, saí vendendo coisas, pedi dinheiro pro meu pai pra inteirar, e depois eu devolvi, e depois devolvi. Então, assim, fui pra São Paulo de bate e volta. E como é que foi esse bate e volta? Eu ia de ônibus, eu ia comprar a passagem de ônibus, imagina, dormia, né? Porque do Rio de Janeiro pra São Paulo são tipo 6 horas de viagem, 6, 7 horas de ônibus, então eu ia às 11 da noite, amanhecia às 6, 7 da manhã em São Paulo, o curso começava às 8, 9, tudo bem, show de bola. Só que aí, eu comentei com o Rodrigo, alguma coisa, tava falando com o Rodrigo por WhatsApp, alguma coisa assim, comentei, olha, tô indo pra São Paulo esse final de semana, vou fazer o curso da Flávia Mineiro. Ele, mentira, eu também tô indo de carro, você não quer ir comigo? E aí ele me chamou, e aí eu pensei, meu Deus. E eu namorava na época, eu fiquei naquela, meu Deus, será que o meu namorado vai achar que eu vou com um cara viajar pra São Paulo de carro? E aí meu namorado ficou de boas, confiava em mim, óbvio, né, não era um problema, mas eu fiquei meio assim. E ele falou assim, cara, é legal que eu vou com o Rodrigo e vou conversando, é alguém da área e tal, tudo bem. Gente, pra mim era a oportunidade da minha vida, eu ia trabalhar com a minha inspiração, eu ia fazer um curso em São Paulo, eu tava indo num bate e volta sozinha com um amigo meu, eu ia com o Rodrigo, mas eu voltava sozinha, né, eu voltava de ônibus sozinha pelo Tietê. E aí eu fui a madrugada inteira, de sexta pra sábado, conversando com o Rodrigo, porque eu não queria que o Rodrigo dormisse. Eu tava no momento da minha vida, pra mim ali era o meu auge, eu não poderia morrer. E aí eu fiquei conversando com o Rodrigo até 5 e pouca da manhã e eu não dormi, não preguei o ouro. Contei a minha vida inteira, o Rodrigo contou a vida dele inteira, a gente papeou, conversou. E ele, Bru, mas você pode dormir. Aí eu, não, nem a pau que eu vou dormir. Não vou dormir, porque se você apagar e dormir ou acordar mortinha, não dá. Não tinha essa possibilidade. E aí cheguei no curso da Flávia, e aí o Rodrigo me deixou na Avenida Paulista, em algum lugar, em alguma daquelas alamedas ali em São Paulo, o curso era tipo perto da Oscar Freire, alguma coisa assim. E aí cheguei e fui pro curso da Flávia, né, entrei numa galeria, escovei meu dente, tomei um banho, escovei o dente, passei água na axila e não sei o que, e fui. Me arrumei, me maquiei num banheiro aleatório, que eu já nem lembro onde. Deus, é muito Deus, né, gente? Eu tinha 21 anos de idade, eu fiz isso. E aí, por isso que hoje em dia eu tenho 29, gente, eu não tenho medo de nada. Quando eu vejo um povo medroso, eu fico assim, ai, preguiça. Vocês nunca passaram por nada na vida de vocês. Para, pelo amor de Deus, vocês não querem mesmo realizar os sonhos de vocês? Então vão atrás, corram atrás. Eu tava atrás de realizar os meus. E aí, chego no curso da Flávia, e a Flávia conhecia a minha patroa, era amiga da minha patroa, da minha futura patroa, né? E ela falou assim, quem foi que veio através da fulana? Eu nem sabia que ela ia perguntar sobre isso. Ou seja, a minha futura patroa, eu que estava pagando o curso, mas a minha futura patroa falou assim, olha, a minha assistente vai aí fazer o teu curso. Mas não foi a minha futura patroa que pagou o meu curso, fui eu que paguei, o conhecimento ia ficar comigo, era tudo meu, enfim. E ela perguntou, quem é que é a assistente da fulana? Aí eu levanto a mão. Sou eu. E aí, tava eu fazendo o curso, a Flávia e o Daniel explicando, e eu assim, ó. Por quê? Eu tinha 21 anos de idade, mas eu passei uma noite em claro, gente, pra chegar ali, porque eu não queria morrer, eu não podia morrer. Era a Flávia falando, e aí ela focava em olhar pra mim, né? Ela, o Daniel, porque tipo, ok, ela é assistente da minha amiga. E aí ela ficava de olho em mim, talvez pra passar coisas pra amiga e tudo mais. E eu toda hora assim, era ela falando, e eu assim. Eu falei assim, Bruno, você não pode dormir, acorda. E eu assim. Enfim, resumo da ópera, eu aprendi todo o conteúdo, de vez em quando estava na coisa teórica, não é porque a apresentação deles, porque a teoria era chata, não, é porque realmente não tinha dormido aquela noite. E aí fiz o curso inteiro, paguei e tudo mais, cheguei na rodoviária Tietê, fui dormindo o caminho inteiro, cheguei no Rio 4 e pouca da manhã,
peguei um Cabify, na época tinha um Cabify e cheguei em casa. E aí dormi o domingo inteiro, porque segunda eu ia começar num trabalho novo. E pronto, comecei um trabalho novo, tudo ótimo, tudo maravilhoso. E também já fui a BH fazer curso com essa minha patroa, então fomos as duas para BH fazer o curso, porque a gente queria muito fazer um curso de peeling químico, e esse curso não estava tendo data para o Rio de Janeiro. Então só tinha data para a mais próxima era para BH. E a gente falou assim, então vamos para BH. E fomos para BH. Comprei voo, paguei cento e pouco. Gente, eu fiz acontecer. Fui, depois voltei pro Rio. Então, assim, eu já fiz várias vezes isso. Eu comprava curso online também. Acho que a Flávia Medeiros também lançou curso online. O Reduce eu também comprei. Então, assim, eu já fiz vários cursos porque eu ia atrás, eu queria. E quando eu cheguei no final de 2017, eu me deparei que eu tinha gastado mais de 15 mil reais em curso. E eu tô falando pagando os cursos, não tô falando com os custos adicionais. Que eu gastei com almoço, com passagem, com hospedagem, zero. Tô contando só o valor dos cursos. Então, deve ter feito 7 cursos, mais ou menos, num papo de 2 mil reais, isso em 2017. E aí eu vejo hoje em dia, quando eu lanço o curso presencial, meu curso presencial é 1.490... não, meu curso presencial não é esse valor, tá? É 2.490, 3.000, depende da cidade e tudo mais. E eu vejo que a galera não paga. E a culpa não é minha, é a pessoa que é desinteressada mesmo. Ela diz que quer lutar, ela diz que quer vencer, mas ela não quer pagar o preço. E ai não, só tem em São Paulo, não vai ter no Rio, não. Ai não, não vai ter na minha cidade. Aí eu abro turma pra cidade XYZ e o povo não vai, o povo acha caro. O povo quer vencer e não quer investir. Amor, não é assim que funciona. Você nunca vai vencer se você não investir, se você não pagar o preço. Tem gente que se formou na faculdade junto comigo que tá no mesmo lugar de quando começou de quando terminou a faculdade. Terminou a faculdade em 2016, estamos em 2025, vai fazer 10 anos de formada e continua no mesmo lugar, lutando para ter cliente, com 10 anos de carreira. Eu já trabalhei no Rio, já mudei de país, tenho cliente. Bruno, tua agenda tá cheia 100% das vezes? Não, gente, é normal, cliente desmarca, que cliente não marca e não vem, desmarca, acontece. O que é que eu faço? Vou lá e gravo um podcast, vou lá e gravo um conteúdo, vou lá e abro caixinha e respondo, vou lá e faço um post, vou lá e faço uma aula, vou lá e vou atrás de fazer outras coisas, ou descanso, ou paro para estudar. Então eu nunca tô parada e nem dá, porque a área cresce o tempo inteiro. Então, assim, eu formei em 2016, o que era verdade em 2016, gente, hoje já, tá super antiquado. Então, se você só se contenta com a tua faculdade e você não vai em busca de conhecimento por fora, depois, pós-faculdade, não tá constantemente estudando, você está defasada, você fica para trás, não tem espaço para você. Porque as novas gerações, as novas pessoas que vêm se formando na área vão passar por cima de você. Primeiro, porque são mais jovens. Segundo, que tem mais aptidão para rede social. Ainda tem gente que hoje em dia não tá dentro da rede social. Ai, não, se for para ter cliente, ter que ficar fazendo de Instagram o tempo todo, eu não quero. Eu vi uma pesquisa que daqui 5 anos, a galera porque imagina, nós estamos em 2025. Então a galera que nasceu em 2010, que cresceu com os blogueiros, com a rede social, com todo mundo nos stories e tudo mais, essas pessoas agora elas têm 15 anos. Elas terão 20 anos daqui 5 anos, em 2030. Essas pessoas vão engolir toda a nossa geração. Toda a galera de 80, 90 e 2000 vai ser engolida por essa galera de 2010. Que cresceu com isso. A galera de 2010 cresceu vendo o YouTube. Eu cresci, eu ouvia Backstreet Boys, mas era só clipe. Era Backstreet Boys, é Britney Spears. Eu via os clipes enquanto estava na Lan House fazendo trabalho de escola. Mas isso em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, vá. E a galera de hoje em dia, de 2010, cresceu com o quê? Com stories, com a blogueira indo acordar às 5 horas da manhã e malhando. Com as youtubers ensinando maquiagem, entende? Com tudo que eu vi depois dos meus 15, 16 anos,
né, que foi quando eu comecei a ter acesso a isso, as meninas com 3, 4, 5, 10 anos já têm acesso. Então, para elas é natural e normal. O que para mim é normal e natural pegar a câmera e gravar, para minha mãe é tipo bizarro. Para a geração dos anos 80, ela talvez ainda fica catando, já é normal mexer no telefone, mas ela ainda fica ali, talvez, incomodada de estar na rede social e não sei o quê. Eu sou de 95, né? Então eu sou de uma geração que, tipo, tá fresca na rede social. Mas eu também já tô de saco cheio, já faço isso há 10, 11 anos. Mas mesmo assim, é completamente importante a gente estar aqui. Porque as pessoas não compram da gente, seja no atendimento, seja nos cursos que a gente vende, nas mentorias, nas consultas. Não, elas não compram pela tua graduação, pelos teus cursos por fora. Elas compram pela tua fala. Por que vocês veem que tem gente que é grande na área falando abobrinha e você que sabe muito mais não é nada dentro da área, né? Tem poucos clientes, tem agenda geralmente vazia. O que diferencia você dessa pessoa? É que ela abre a boca, que ela se valoriza, que ela tá na rede social, que ela tem presença. Agora você, que só fica na tua cidadezinha, que não abre o teu leque para atendimentos online, né, através das consultas de skincare online, que não abre o teu leque para, tipo, dar cursos, para ensinar no que você é boa, que não abre a tua boca para falar na rede social que você sabe, é assim, você tá dando espaço, a culpa é tua, você tá dando espaço para que essas pessoas que falam abobrinha cresçam e você se sinta cada vez menor e tudo mais. Agora, se você falar assim, Bru, eu não preciso da rede social para ter cliente. Show, ótimo, incrível. Mas você não queria ter a tua agenda um pouco mais cheia? Você não queria ter, tipo, mais cliente para você delegar para mais pessoas, contratar novas pessoas e até sair você do operacional? Todo mundo queria, gente. Se me falassem hoje assim, Bru, abre uma clínica que eu vou botar um monte de cliente lá dentro e você vai começar a delegar. Vai ter as meninas do facial, as meninas do corporal e você vai atender quando você quiser. Tipo a Natália Beauty. Tipo, pra quem quiser fazer limpeza de pele, quem quiser fazer microagulhamento, consulta com você, vai pagar 12 mil reais ou 2 mil euros para ser atendido por você. E para ser atendida com as suas meninas é 500 reais, 100 euros. Tô fazendo de conta, tá, gente? Você acha que eu não ia querer? É claro que eu ia querer, você também ia querer, todas nós iríamos querer, né? Se a gente só tivesse que gerenciar. Então, o que diferencia, você acha que a Natália Beauty é a melhor pessoa que faz nanoblend do Brasil, do mundo? Não. É a que cobra mais caro? Sim. É a que é mais conhecida? Sim. Então, isso também importa, né? Ah, Bruna, mas eu não quero ficar conhecida na rede social. Tá bom, então vive na sua vidinha medíocre pra sempre. Tá tudo bem, tá tudo certo. Você tá pagando tuas contas, tá pagando teu aluguel, tuas contas em dia, aluguel da clínica, o teu aluguel de casa, comendo, conseguindo viajar de vez em quando com a tua família, sem ficar pobre de marré. Show de bola, tá tudo bem. Pra quem quer viver na vida medíocre, tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Existem as pessoas que só querem estar atrás dos bastidores, as pessoas que querem estar na frente dos bastidores, é perfil também. Mas a minha questão é a valorização. Pra você ser mais valorizado, você precisa abrir a boca. Seja na tua rede social, seja no grupo de empreendedoras da igreja, seja no grupo de empreendedoras da tua cidade, né, do teu estado. Você tem que ser vista. Para você poder cobrar mais, você tem que ser vista. Ninguém quer ficar cobrando a vida inteira 80 reais numa limpeza de pele, 120 reais numa limpeza de pele. Todo mundo, se eu perguntar aqui para todo mundo, aqui embaixo nos comentários, quem é que quer ganhar 2 mil reais por uma limpeza de pele? Todo mundo vai dizer que sim. Alguém vai chegar e vai dizer assim, nossa, isso é um absurdo pagar 2 mil reais numa limpeza de pele. Você não vai achar um absurdo, você vai falar assim, vale sim, é o meu tempo, é o meu trabalho, é o meu tempo de dedicação. Mas aí você não quer estudar para oferecer uma limpeza de pele de 2 mil reais, você não quer aparecer nas redes sociais, você quer que chegue na tua frente. E eu posso dizer assim, todas as grandes oportunidades que aconteceram na minha vida, seja para palestrar, seja de clientes, de bons clientes, seja de paciente, assim, com
alto ticket médio, numa palestra, seja de contato com uma marca, surgiu de eu indo atrás. Não foi, Duim, vem aqui. Não, fui atrás. Tive que ir atrás, bater de porta em porta, falar com o CEO, mandar e-mail. Eu me lembro que a primeira palestra que, olha como é doido, a primeira palestra que eu dei em stand em 2023, só em 2023 que eu dei a minha primeira palestra em stand, em congresso, eu fui pela Ecos, né, no Estética em Rio. E quem foi que me indicou? Como é que eu cheguei até a Ecos? Eu sempre quis, eu sempre falei na minha rede social. Eu já tinha, tipo, não sei quantos, 30, 40 mil seguidores na rede social, não me lembro. E eu sempre falei, eu sempre disse que eu queria, eu sempre falei pra todo mundo que eu queria. A minha meta desde 2017 tá no meu caderninho de metas. Se eu pegar o meu caderninho de metas de 2017, tinha escrito palestrar em stand, palestrar em congresso. Eu sempre quis, sempre teve ali na minha meta. Eu estou indo em congressos desde 2014. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade, eu já ia para congresso, eu já ia para feira de estética. Então eu gosto muito desse ambiente, eu me sinto muito bem e tô no meu habitat natural, porque eu sempre fui, né? Sempre estive. E aí, quem me indicou, vocês lembram da Nazaré Santos? Lá de trás? A NASA me indicou, em 2023. Aquela pessoa que eu conheci no curso presencial há 9 anos atrás, que na época tinha sido há 7 anos atrás, ela me indicou. E aí veio a dona da Ecos falar comigo. Falou assim, olha, então, você quer palestrar pra gente? Fulaninha te indicou e não sei o que, a gente gostou muito do teu perfil e nananã. Então, eu tinha um portfólio, porque assim, não adiantava a Nazaré ter me indicado se eu não tivesse um bom portfólio. Se a marca falasse assim, nossa, não tem nada a ver, nossa, essa pessoa tem 1000 seguidores, não me serve. Ou essa pessoa não tem, tipo, conteúdo nenhum dela falando na rede social. Recebi uma ligação e perdi todo o raciocínio. Mas, resumindo, a minha primeira palestra veio de uma pessoa que eu conheci no curso presencial. Então, se vocês não estão em cursos presenciais, se vocês não são vistas, vocês não conhecem pessoas. No episódio 2, eu falei sobre estética em Portugal, e uma das meninas que eu falei sobre, que mora em Viseu, tem a própria clínica dela, que veio do Rio, eu fiz o curso do Striort com ela. E ela e mais outra menina, a gente virou tipo um trio, sabe? E uma delas veio para Portugal com a família, eu também, né? Eu tô em Lisboa, ela tá em Viseu, e a outra queria vir para cá, mas a outra, tipo, tá no Brasil ainda, enfim. Então você vê como é que é a vida. Todas as pessoas que entram na tua vida, elas são importantes. Então, assim, em alguns momentos eu ajudei essa menina do Striort, e em algum outro momento ela pode me ajudar. Então eu já fiz vários cursos presenciais, e precisam ser presenciais. Uma outra, eu fiz o curso de microagulhamento da Mariana Negrão em 2017, foi meu segundo curso extracurricular. E eu conheci a Dani Halt, a Mariana Negrão, conheci mais outras 3 meninas, conheci a biomédica da clínica que eu trabalhava, a biomédica da clínica de estética que eu ia trabalhar, que atendia o Grupão em Peixubana. Essa biomédica trabalhava lá e eu conhecia eu já tinha conhecido na clínica, e quando eu cheguei no curso ela estava lá. Olha que doido. Conheci a Rafaela Altran, que é uma biomédica e fisioterapeuta incrível, que trabalha com injetáveis no Rio de Janeiro, tem a própria clínica dela, tá sempre no AMWC, speaker da Galderma, e na época não era. Então, assim, pra você ver como é importante você fazer eventos presenciais. Eu as conheci quando não eram ninguém, quando estavam no início, quando estavam no processo, na ascensão. E hoje em dia são grandes pessoas. A Rafaela outro dia veio pra Lisboa e falou assim, Bru, quero te ver. Estava eu, a mãe da Rafa, jantando em Lisboa. Quando que a gente imagina isso? E a Rafa sendo speaker da Galderma, me dando várias dicas. Eu ia pro meu primeiro congresso palestrando, ela, Bru, faz assim, faz assado, não faz isso, não faz aquilo, segura. Então, assim, olha que incrível como é que é a vida. Depois fiz curso de cosmetologia também, da Ivone Mose, com a Dani Halt também. E conheci a Ivone lá. A Ivone falou assim, tem um lugar em Portugal que é incrível, não sei o que, e em Lisboa vocês têm que conhecer, e não sei o que. E cara, hoje em dia eu moro em Lisboa.
E conheci umas outras meninas também da profissão que hoje em dia têm suas próprias clínicas, são super renomadas, estão super incríveis, produzem conteúdo nas redes sociais. Então, assim, você tira coisas incríveis disso. E todo o curso presencial que eu dou, ou que eu participo, sempre me traz grandes coisas e muitas coisas. E com isso me traz uma valorização. Eu fiz o curso da Nazaré Santos, que hoje em dia é minha amiga, que tem seu próprio método incrível, maravilhosa. Eu fiz em abril de 24. E lá tinha umas meninas. E 2 meninas de lá trabalhavam na Califórnia. Atendiam a Bruna Marquezine, a Anitta na Califórnia. Olha como é a vida, né? Então você conhece pessoas de vários lugares, tipo assim, e faz contato com essas pessoas sabem quem você é, e você sabe quem elas são, e se surgir alguma oportunidade, você pode contactar com aquela pessoa. Se você falar assim, putz, tá ruim pra mim, me arranja uma clientela, tô indo morar na Califórnia, posso trabalhar com vocês? Cara, gente, o mundo é assim, uma coisa surreal. E quando você faz os cursos online, é incrível fazer curso online também, porque você aprende dentro da sua casa, não precisa se locomover, não gasta com passagem, com hospedagem e tudo mais. Eu entendo completamente, mas não te dá esse senso de tipo assim, caramba, minha amiga. Caramba, agora se eu for para São Paulo, eu tenho uma amiga. É difícil, são só nos eventos presenciais que isso acontece. Não tem como. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais voltadas para o presencial. A nova geração, galera de 2000 e de 2000 para cá, ela quer comunidades e eventos presenciais. Não vai ter mais essa coisa. Não é que não tenha. A gente vem de uma saturação no online, que hoje em dia ninguém quer mais estar muito na rede social. Eu comecei a fazer esse podcast aqui porque eu senti a necessidade de falar por mais tempo, de vídeos mais longos. Eu, quando estou trabalhando de casa, fazendo consulta, montando plano de tratamento, eu estou ouvindo podcast o dia inteiro. Quando eu tô em home office, quando eu tô só no consultório, só fazendo aulas, preparando aulas, palestras e tudo mais, eu tô o tempo inteiro ouvindo podcast. Eu consumo muito, eu tô almoçando ouvindo podcast, eu tô lavando uma louça ouvindo podcast, eu tô tomando banho ouvindo podcast. Então eu consumo muito esse tipo de conteúdo. Então eu falei assim, cara, eu tenho muito pra falar. Então acho que muita gente gostaria de ouvir isso aqui, não por ser eu, mas sim por alguém que tá ali sem papas na língua, que vai abrir o jogo para todo mundo. Então, nesse curso da Nazaré também, eu conheci 2 meninas que se tornaram minhas alunas da turma a seguir do curso SAC presencial. Porque, para quem não sabe, eu tenho um curso Simplificando a Cosmetologia, onde eu ensino sobre consulta de skincare integrativa online, presencial. Ensino sobre rótulos cosméticos, ensino sobre exames laboratoriais, sobre suplementação, nutricosméticos, né? Então ele existe na versão online, na versão presencial. Eu sempre recomendo a versão presencial, porque é incrível. E olha que doido, eu tenho a Bia, né, que responde o meu WhatsApp, a parte operacional, porque eu não consigo, tá? Ou eu gravo aqui, ou eu tô respondendo paciente e aluna ali o tempo inteiro, então possíveis alunas e tal, ou tô na parte das vendas, né, então preciso de alguém que seja o meu comercial. E aí, a Bia me fala assim, eu abri turma Fortaleza, São Paulo e Rio. A galera pergunta o preço e vai embora. A gente tenta ali contornar e não sei o que, mas é uma galera que tem um pensamento muito pequeno. Então eu sinto que esteticista tem um pensamento muito pequeno, sempre acha que não pode. Tipo, o nosso curso presencial, você pode parcelar, você paga R$500, 490 a R$500 da inscrição, e esse valor é reduzido do valor total. Então vamos supor que o curso seja R$3.000. Então você paga 500 no ato da inscrição, garantiu a tua vaga, e todos os meses você vai pagando parceladamente, né, em Pix, conforme você pode, do jeito que você puder, até o dia do curso. Então assim, a gente lança um ano antes e a galera pode ir pagando. Imagina que o curso é em outubro, nós temos agora o curso em outubro em Lisboa, né, em Portugal. Hoje nós estamos em abril. Vamos supor que você vai pagar R$500 para se inscrever, 100 euros para se inscrever, tô dando um exemplo. E você vai pagando mediante os próximos meses até chegar a outubro, então abril. Aí depois maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro é o curso. Você pode parcelar em 5 vezes no Pix, na transferência bancária, sem ter essa questão de comprometer teu crédito,
sem ter isso, serve para o Brasil, serve para Portugal. Então, basicamente, o que acontece é que as pessoas não se tocam, elas acham que elas já se dão por vencidas. Elas falam assim, mas eu não consigo. Gente, dá pra parcelar, você pagar diluidamente, a pessoa já se dá por vencida, já assim, não tá no meu alcance. Não serve pra mim. Tá muito caro. Eu falei assim, você acha que eu vou chegar numa pessoa que presta um serviço, seja um curso, seja um atendimento, e vou falar assim, eu achei muito caro. Você nem sabe como é que é o meu trabalho. Você não tem que dar preço no meu trabalho. Eu não tenho que dar preço no teu trabalho. Eu tenho simplesmente que aceitar. Ok, tá além do que eu tenho condições de pagar nesse momento. Facilita a forma de pagamento? Olha, tem facilitada. Gente, tem dias que a gente recebe Pix de R$10, de R$15, de 20, de 50, mas o povo que quer, o povo paga. Agora, se você não quer crescer, não quer evoluir, não quer tá ali por muitas vezes você nem tem amizade dentro da área e você tem a oportunidade de fazer um curso presencial que pode mudar a tua vida, abrir caminhos, porque pode não ser agora, pode não ser só sobre a técnica. A minha técnica é incrível, a minha forma de trabalho é incrível, a cosmética integrativa é incrível, a gente tem ótimos resultados, mas vai muito além de só os resultados, é você estar num ambiente de pessoas que pensam parecido com você. Quem tá ali é uma parada muito filtrada, é só quem realmente quer, sabe? Então tem meninas que fazem bate e volta. Na última turma de São Paulo, no curso Simplificando a Cosmetologia, nós tivemos, só tinha duas pessoas de São Paulo. O resto, tinha gente de Joinville, gente de Fortaleza, gente de BH. De BH não, era de algum interior de Minas, de alguma cidade de Minas, que eu já nem me lembro qual que era. Então, assim, tinha gente de todos os lugares e só tinha duas pessoas de São Paulo. Só uma que foi de metrô, duas que foram de metrô e todo o restante estava hospedado. Tinha gente que, tipo assim, chegou da rodoviária de Tietê e foi direto pro curso e fez o check-out no sábado e no domingo voltou pro curso já de mala pra já voltar pra casa, pra ir pro Tietê no fim do curso. Então, vocês entendem o poder que é você querer mesmo? Primeiro que você sai dessa zona de conforto. Quando você quer fazer só um curso dentro da tua cidade, você não sai da tua zona de conforto. Você está dentro da tua cidade. Agora, quando você faz um curso fora, olha a história que eu tenho para contar do Rodrigo. O Rodrigo hoje em dia continua trabalhando na Belcol. Hoje em dia eu palestro para a Belcol. E tô eu e o Rodrigo tipo, meio que trabalhando juntos, sabe? É muito incrível. Então, assim, o Rodrigo poderia estar em uma outra empresa, toda XPTO, e ia lembrar de mim e falar assim, cara, a Bruna é muito foda, vou indicar a Bruna pra isso. Então, vocês entendem o quão é importante ter história pra contar, o quanto é importante você sair da sua zona de conforto, você realmente abrir o horizonte, você não vai vencer na tua zona de conforto. Ninguém vai vencer na zona de conforto. Tá confortável, tá quentinho, tá gostoso? Corre! Você tá no pior lugar que você pode estar. Você tem que estar num local, num momento, dentro da tua carreira, dentro da tua vida, que esteja te dando desconforto. Bruna, mas eu quero ter tranquilidade no meu dia a dia. Eu sei, uma coisa é estabilidade, outra coisa é zona de conforto. Uma coisa é estar num relacionamento ruim e não sair do relacionamento porque não tem dinheiro para pagar um aluguel. Uma coisa é estar num trabalho ruim e não ir atrás das melhoras porque você já está acostumada com um trabalho ruim. Uma coisa é você estar entrando num burnout porque está empreendendo sozinha e não querer delegar nada das tuas funções para alguém, nem pedir uma parceria. Não tenho condições, não tenho dinheiro para delegar. Gente, pede parceria, fala com a pessoa, olha, você pode me ajudar nisso aqui, você ganha comissão em cima do que você vender? Show de bola, a pessoa ganha comissão em cima, é questão de ir atrás. Então, não vou fazer curso se não for no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro e não vou fazer curso em São Paulo. Meu amor, a tua cliente te valoriza muito mais quando você vai fazer um curso em São Paulo que quando você faz um curso no Rio de Janeiro. É outra história. Eu vi que você foi pra São Paulo, né? Porque ela vê que você gastou mais, que você ficou hospedado em tal canto, que você conheceu pessoas de outra cidade. Então, assim, as minhas alunas, que nessa turma que foi um monte de gente de locais diferentes, o que acontece é que as meninas falam assim, caramba, Bru, tô indo pra São Paulo de novo fazer minha pós-graduação, vou ficar na casa da fulana. Vou atender na clínica da fulana que eu conheci no teu curso, da minha amiga. Então, assim, se tornaram amigas. Então, as meninas já não tem mais essa questão. Imagina, tem uma das meninas que é de Fortaleza, que ela fez amizade com uma outra menina
que mora em São Paulo, toda vez que ela vai fazer curso em São Paulo, ela fica na casa dessa menina. Ela não paga a hospedagem. Ela só paga a passagem e a comida e o curso. Então, assim, eu não sei por que as pessoas ficam tanto... eu quero ser valorizada, ninguém me valoriza. Você estuda. Você está em congresso todos os anos, você está fazendo curso todos os anos, você está se atualizando, você está mostrando para o teu paciente que você está se atualizando. Porque se você não está fazendo nada disso, nem mostrando para o teu paciente que você está se atualizando, nem melhorando nada no teu atendimento, como é que você vai crescer e como é que você vai cobrar mais caro? Fontes de onde? Por quê? Why? Entende? Então, tenham isso em consideração, entendam que a valorização passa pelo estudo, a valorização passa por sair da zona de conforto, a valorização passa por você se desenvolver pessoalmente, parar de ter vergonha, ser comunicativa, aparecer nas redes sociais, se mostrar, porque tem um monte de gente que é menor do que você, crescendo, 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 e você continua no mesmo lugar, entra ano, sai ano. Esteja em contato com outras pessoas. Um próximo podcast eu quero falar sobre ambiência, né? Porque importa muito a ambiência. Então, entendam isso. Tenham contato com pessoas que querem tanto quanto você. Porque quando você está num ambiente que é tóxico, que o povo só reclama, que só fala mal da profissão, você não cresce. Você se torna só mais uma. E mais uma que em algum momento você vai querer fazer transição de carreira. Que em algum momento você vai falar assim, putz, não era isso que eu queria. Mas é porque você está com pessoas que não cresceram. Toda vez que você estiver na mesa e você for a mais inteligente daquela mesa, se retire. Porque você não vai estar aprendendo nada, vão estar te sugando e as pessoas que não são tão boas quanto você estão no local certo, com você te sugando. Agora, quando você tá numa mesa que todo mundo é tão inteligente quanto você, ou mais inteligente que você abre um leque gigantesco. Esteja junto com pessoas grandes. E para isso, vocês têm que ir fazer curso presencial, porque a pessoa pode não ser grande hoje, mas você não sabe o dia de amanhã. Então, olha, as pessoas que eu já conheci em curso, que eu levei pra vida, foram as outras pessoas que eu sequer me lembro, que eu não troquei, né? Mas as pessoas com quem eu troquei, né, rede social, ou com quem eu troquei olhares, ou com quem eu troquei conversas, ou com quem eu sentei do lado, isso faz muita diferença. E quando é grupos menores, então, todo mundo vira amigo. E quando são grupos maiores, aí ok, você vai trocar ideia com meia dúzia de pessoas e as outras você não vai levar pra vida. Mas imagina essas outras pessoas que estavam na minha turma, quantas pessoas eu não conheço. Imagina no curso de treino detox da Nani, tem uma menina que tem uma clínica em Nova Iguaçu, que ela tá bombando, já é a segunda clínica dela. Tem uma outra de Brasília, que tem uma clínica lá também. Então, quando eu for em Brasília, eu já sei que eu posso tomar café com essa menina, porque ela fez o curso junto comigo há muitos anos atrás. Tem umas pessoas, tem uma menina que ela já nem atua mais na área, mas ela tem uma marca de bebês, de produtos para bebês, e aí quando eu tiver filho eu já posso comprar dela, ou eu posso pedir dicas para ela sobre o que comprar. Então, assim, gente, é sobre isso, sabe? Então, levem isso em consideração, estejam nos ambientes certos, vão a congresso, a eventos, façam amizades, mostrem para o paciente de vocês que vocês estão estudando, se valorizando. Não tô falando isso porque eu vendo o curso não, tá? Tô falando isso porque a minha experiência é viva. Eu sempre falo, antes dessa rede social, de todas as redes sociais se tornarem lucrativas para as pessoas, eu já fazia isso daqui. Então, por que eu criei o podcast, né? A Improvável Pod? Porque eu sentia falta de fazer isso aqui sem ter que estar vendendo nada. Eu não queria fazer nada intencional. É intencional o podcast, mas não é intencional num negócio assim, tô sempre fazendo pitch para venda, tô sempre vendendo. Não, eu vou falar sobre os meus produtos aqui, eu vou falar sobre os meus serviços. E quem quiser, o link tá aqui embaixo, né? Vai aqui no box de informações, você encontra o link para tudo. Então, assim, é isso é vender todos os dias. Eu tô vendendo, mas eu tô contando uma história sem pretensão de vender. Estou vendendo sem parecer estar vendendo. E eu sinto muita falta de um YouTube mais orgânico, sabe? Um YouTube que não seja sempre um pitch para vendas, ou um YouTube que não seja, YouTube, Instagram, seja o que for, que seja despretensioso e por isso ele seja acolhedor, que seja incrível, que as pessoas se identifiquem e falem assim, caramba, essa menina é legal, quero ser amiga dela, né? Quero fazer o curso dela, o serviço dela e tudo mais.
Então, é sobre isso, né? E pronto, a intenção mesmo do podcast é essa, que eu possa fazer o YouTube como eu sempre fiz lá atrás, porque o YouTube pra mim nunca foi uma coisa estratégica, sempre foi ok, eu fiz isso, vou contar. Então aqui é como uma roda de conversa com amigas. É como se eu tivesse com as minhas alunas, eu estivesse dando curso, eu estivesse introduzindo algum assunto, alguma coisa, e vocês são minhas amigas, e eu hoje em dia encontro vocês em congressos e todo mundo, caramba, eu entrei na faculdade de estética por tua causa, eu entrei na faculdade de estética porque vi um vídeo teu, porque, nossa, eu já maratonei teu canal inteiro, caramba, você tá em Portugal agora, né, não sei o que, o povo me vê, tem gente que chora, sabe? E tipo, pra mim isso ainda é surreal, é bizarro. E aí teve uma que me marcou muito, que na minha primeira palestra no Rio de Janeiro, em 2023, nessa com a Ecos, em stand, uma menina chegou pra mim e falou assim, caramba, eu não sabia que você estava aqui, quando eu vi que você estava aqui, eu falei assim, tem que assistir essa palestra, porque eu consigo bancar a minha família hoje depois que eu vi um vídeo teu. Porque essa menina, ela estava no início da profissão e ela não tinha condição de pagar maca, de atender os pacientes com maca, e vi um vídeo meu que era atendimento em domicílio sem maca. Como é que eu fazia? E ela começou a fazer da mesma forma. Ela falou assim, Bru, hoje eu consigo bancar a minha família, bancar os meus filhos, bancar a minha casa, eu consigo trabalhar, eu consigo estar aqui em congresso hoje, comprando produto, exercendo a minha profissão, estudando, porque eu vi o vídeo teu. Porque me fez, ok, se ela consegue, eu também consigo. Então, assim, é sobre isso. Eu quero que vocês se empoderem mesmo e entendam que se eu consigo, vocês também conseguem. Mas vocês têm que ir atrás, né? Ir em busca. Eu estudei, eu paguei o preço. Eu fiz um mestrado que me custou 10 mil euros. 10 mil euros é tipo 50 mil reais em uma formação. Você sabe que são 50 mil reais em uma formação? Então, assim, eu não paguei faculdade. Eu fui bolsista ProUni, mas eu paguei no meu mestrado assim, 10 mil euros. Eu já paguei já fiz mais de 15 mil reais de cursos livres no meu primeiro ano de formada. Depois fiz mais cursos. Gente, se eu botar na ponta do lápis, eu já devo ter dado uns 200 mil só em conhecimento. Fora os livros que eu tenho. Aqui tem meia dúzia de livros. Tem uma outra prateleira aqui com mais livros. Eu tenho várias gavetas aqui no consultório com mais livros. Eu quero ter uma biblioteca onde eu vou colocar todos os meus livros, porque assim, eu tenho muito livro ainda, tem livro meu na casa da minha mãe ainda. Então, assim, tanto que eu já investi em conhecimento, seja de curso, seja de artigo científico, porque para ler o artigo científico na íntegra, você precisa pagar, tá bom? Então, artigo científico, tempo de estudar na rede social, de estudar na internet, meu tempo, noites mal dormidas, montando curso, montando aulas, eu estudo constantemente. O meu livro de cabeceira é um livro sobre intestino e pele. Eu vou dar uma aula sobre intestino e pele para as minhas alunas e também para uma instituição que me contratou para dar aula, e eu vou dar aula para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, portugueses. Então, assim, eu não cheguei e eu consegui esse contato, por quê? Porque eu fui lá e mandei e-mail e me coloquei à disposição. E aí eles me contrataram. E aí dos meus ganha-pães hoje, uma das minhas rendas vem disso, né? Fiz um podcast com eles, vocês conseguem ver aqui um podcast que eu fiz com eles, foi eu fui o terceiro episódio do podcast que eles criaram, que nem era pra sair em vídeo, era só pra sair em áudio, acabou saindo em vídeo. Enfim, resumo da ópera, vão atrás, busquem, não esperem que o paciente vai bater na tua porta, que ele vai falar assim, nossa, você é boa, vou ficar com você. Não vai acontecer, você tem que ir atrás, você tem que cultivar aquilo, você tem que mostrar o que você está fazendo diariamente. Não quero ser refém dos stories, não é isso que eu tô falando. Você faz curso um final de semana, 3 dias, você vai para um congresso, 3 dias, 4 dias que seja, em outra cidade. Mas não, claro, Bruno, vai ter congresso na minha cidade, eu vou, mas se estiver fora da minha cidade, vou também. Existe um evento que se chama Cosmoprof, é o meu sonho de princesa ir para Cosmoprof, porque lá tem distribuidores, lá tem fornecedores, distribuidores, eu quero ter minha marca de cosméticos, e são tipo assim, de mais de 150 países, ou seja, é
todas as línguas, vamos levar para o inglês. Eu não domino ainda o inglês. Em 2020, antes da pandemia, eu estava comprando o ingresso. Bateu a pandemia, cancelaram o evento. Eu tinha comprado o ingresso, cancelaram o evento em 2020 porque teve a pandemia. A Itália estava, o mundo inteiro, né? E é na Itália esse evento. E o meu sonho de princesa é ir até lá. E tá nesse evento, né, na Cosmoprof. E sabe quem tá lá na Cosmoprof? A dona da Element, a dona da Adélia Mendonça, o dono da Smart GR, os donos de todas as marcas, os donos da Medical Sun, estão todos sempre, né, nesses lugares, sabe? Blogueiras que têm suas marcas de cosméticos aqui em Portugal também estão lá. Então, você acha como que é mais fácil eu estreitar relações? Se eu estiver num evento grande, muito mais fácil eu ser conhecida por essas pessoas. Se eu encontro essas pessoas em outros países, em eventos, que eu nem tô lá por conta dessas pessoas, eu tô lá por conta do conhecimento, do contato que eu quero fazer, dos fornecedores, de tudo que eu quero conhecer, porque eu quero ter minha marca de cosméticos. E eu consigo estreitar relações com essas pessoas que são grandiosas em Portugal e no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então eu consigo estreitar muitas relações porque eu estou nesses lugares. Então, você acha que essas pessoas não vão se lembrar de mim? Nossa, quando eu fui naquele evento, eu conheci essa menina e olha onde é que ela tá hoje, né? Conheci e vai se lembrar, vai começar a me seguir, vai começar a me acompanhar, a gente vai estreitar relações. Quem sabe numa campanha me chamem, quem sabe para fazer palestra nos estandes deles me chamem. Então, assim, é muito importante que a gente leve isso em consideração, sabe? Uma coisa que eu posso dizer pra vocês, eu fui pra Cosmetics Global em Paris em 2019, quando eu tava no mestrado aqui em Portugal, e eu fui com as minhas colegas farmacêuticas espanholas, brasileiras, e estive lá. Sabe quem é que tava lá? Tinha uma parte da feira que era só destinada ao Brasil. E aí tinham vários fornecedores do Brasil, vários ingredientes do Brasil, vários distribuidores, fornecedores e tudo mais. Sabe quem é que tava lá? O iCosmetologia, o Lucas Portillo. E aí eu fui lá e fiz questão de falar com o Lucas Portillo. Gente, se eu tivesse num congresso no Brasil, se eu tivesse em algum lugar, ia todo mundo estar em cima do Lucas Portillo, eu não ia ter a chance de me tornar memorável pro Lucas. Mas eu em Paris, poderia. Não tinha ninguém assediando o Lucas em Paris, porque ninguém sabia quem era o Lucas em 2019. Em Paris, tá? Ali, eu não digo que ninguém, mas você entende o que eu tô querendo dizer, né? Não é como no Brasil. E aí eu cheguei pro Lucas e falei assim, Lucas, você acredita? Não acredito que você tá aqui. Nossa, eu sou sua fã, não sei o que, acompanho muito seu trabalho. Eu agora faço um mestrado em Portugal, mas se eu não tivesse sido aceita nesse mestrado em Portugal, eu ia fazer uma pós-graduação pelo iCosmetologia, tava nas minhas metas, não sei o que, já fiz vários cursos da tua plataforma e não sei o que. E ele, nossa, não acredito! Então, peraí, você consegue gravar isso pra mim? E aí ele me chamou, a gente gravou um vídeo, ele postou esse vídeo, me marcou, e depois disso me chamou para eventos, imagina, tipo, eles querem fazer a propaganda, né? E aí a equipe de marketing do iCosmetologia, provavelmente através do Lucas, né? Fala assim, chama essa menina aqui, gosto dela. E aí, o que aconteceu em 2023? Aliás, o que aconteceu em 2023? Em 2023, o iCosmetologia lançou um congresso de saúde estética, né? Me chamaram para ser embaixadora. Então, me chamaram para participar. Eu fui em 2023 como embaixadora, 2024 como embaixadora, 2025 eu não vou porque eu já tenho um compromisso. Mas fui embaixadora do evento durante 2 anos, né? Estive no evento do Consulfarma, de farmácia, porque eles me chamaram. Não fui eu que fui atrás, foi eles que me chamaram. Acho que, na verdade, eu mandei, tipo, eles divulgaram, eu falei assim, eu quero, não sei o que, aí entraram em contato comigo e me deram, né, o ingresso, me ofereceram, olha, divulga pra gente, não sei o que, ok, enfim, resumo da ópera, fui embaixadora nesses anos, durante 2 anos seguidos. Em 2023, existiu um evento dentro da área da estética, que é o Estética Business Awards, é um prêmio, né, dentro da área da estética, que a revista Negócio Estética, ela dá para os profissionais. Então o Lucas estava lá concorrendo como melhor palestrante e eu estava concorrendo como esteticista revelação, profissional da estética revelação.
eu ganhei e o Lucas também ganhou. Então tava eu com o meu prêmiozinho e o Lucas também com o prêmio dele. E olha que louco e que surreal. E você tá num evento desse... Gente, eu tava num evento que só tinha os donos das marcas. Só os donos das marcas e gente muito grande. Eu tava no meio dos grandes. Então vocês entendem o poder de tudo. O Rodrigo da Belcol tava lá com a dona da Belcol, me apresentou a dona da Belcol, ela é maravilhosa. Então, assim, se eu não tivesse conhecido o Rodrigo lá atrás, em 2016, porque uma amiga me apresentou, se eu não tivesse... O Rodrigo ia lembrar de mim só porque uma amiga me apresentou a ele numa feira? Não ia. Mas eu fui parar em São Paulo, viajei durante 6 horas falando da minha vida e o Rodrigo falando da dele. Numa viagem de Rio a São Paulo, o Rodrigo nunca vai esquecer de mim e eu nunca vou esquecer do Rodrigo. E a gente, nesse evento, ele tava lá e, caramba, Bru, você tá aqui, deixa eu te apresentar a dona da Belcol. Olha como é que são as coisas. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? A valorização vem daí. E é muito sobre ambiência, é o que eu quero falar com vocês no próximo, mas acho que se calhar vai ficar repetitivo, porque eu consegui falar nesse daqui. Mas... entendam, vocês não vão conseguir chegar em lugar nenhum, seja na profissão de vocês, seja nos atendimentos, seja no que for. Vocês não vão conseguir ser valorizados se vocês não se mostrarem, se vocês não estiverem presentes, se vocês não estiverem em curso. Você pode não bombar na rede social, tá tudo bem, mas você precisa mostrar para os teus pacientes, para que eles te valorizem mais, que você está fazendo curso, que você está fazendo pós-graduação, que você está investindo na tua empresa, que você está investindo em gestão, que você está investindo em conhecimento técnico, que você está fazendo sempre tendo novos serviços na tua clínica, né? Fazendo cursos. Com isso você já consegue agregar, com isso você já consegue fazer com que fique mais caro o teu serviço e que justifique, que o teu paciente fala assim, nossa, justifica ela cobrar mais caro. Não é só a inflação, justifica porque ela está fazendo curso, todo ano ela está em congresso, ela está fazendo uma pós-graduação, ela está melhorando, ela mudou de espaço, ela expandiu o espaço, eu tenho mais conforto, eu tenho mais infraestrutura. Justifica por conta de tudo isso. Então, entendem? Não é só sobre rede social. Outra coisa, ela tá agora palestrando. Então, assim, umas pessoas, quando... outro dia a gente recebeu aqui mensagem... Você acha que eu também não recebo? Eu recebo. E a gente recebeu uma mensagem aqui que, tipo, queria fazer a consulta. E aí a Bia mandou, né, as informações da consulta. E aí uma menina do Rio de Janeiro falou assim... Nossa, mas achei caro, ainda mais que vai passar produtos comerciais. Aí eu falei assim, Bia, esculacha, vaza pra cima, não é o tipo de cliente que a gente quer. Porque a menina não, tipo assim, como é que ela chegou ali, não sei, mas é o tipo de cliente que eu não quero. Tipo assim, achou caro. Gente, a minha consulta, vou abrir aqui pra vocês. Eu não aumento o preço da minha consulta desde 2023, 2024, 2025, a gente manteve o mesmo preço. E eu ganho em euro, né? E eu vivo em euro. E assim, a cotação de 2023, acho que o euro era 5 e pouco. Agora o euro tá 6 e pouco. Eu não mudei o preço em real. O real tá muito menos valorizado. Então assim, como eu posso dizer... Se eu tiver uma consulta minha custando 100 euros em Portugal e a pessoa, se ela quiser fazer essa mesma consulta em real, é 550 reais. Só que 550 reais é 86 euros, nem é 100 reais. Então, pra você ver, eu tô perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro atendendo gente do Brasil. Prefiro 1000 vezes atender gente que recebe em euro, né? Que me paga em euro. Então, assim, desde 2023 eu não aumentei esse preço. Então, pra vocês terem uma ideia, a pessoa chega lá do nada... Não tem noção do meu trabalho, provavelmente surgiu de, sei lá, qualquer lugar, ou é um tipo de público que eu realmente não quero. E assim, eu vivo em Portugal, ela tá contratando uma profissional que mora fora, que tem um mestrado, que palestra em palco de congresso, que tem seu próprio curso presencial e online, não só um, mas 2, que mora em outro país, mora na Europa, vive em outra moeda e ela tá achando caro? O problema não é o meu serviço tá caro, o problema é você que não tem dinheiro para pagar o meu serviço. Então, entendem? Então, não é por conta de pessoas assim. E assim, se você não tem dinheiro, gente, se eu contrato um arquiteto para fazer o estudo 3D da minha casa, do meu consultório, e o arquiteto é caro, eu vou atrás de um arquiteto mais barato, mas eu não vou chegar para o arquiteto e falar assim, achei caro. Não vou falar achei caro.
E aí a Bia deu um fechadão na menina, nunca mais ela respondeu nada. E também não quero. Não é o tipo de público que eu quero. Tipo assim, junta mais dinheiro e vem. Assim, se você entra numa loja e você vê uma calça jeans que você adorou, e você vê o preço da calça jeans é R$500, você fala assim, putz, não tá no meu orçamento. Você não chega e fala assim, nossa, que calça cara, que absurdo. Não, você simplesmente sai da loja e fala assim, ok, eu não tenho dinheiro pra isso. Existem lojas que quando você sabe que você não tem condição pra entrar, você nem entra, né? Imagina, se eu tenho condições de entrar na Prada, eu vou entrar na Prada. Se eu não tenho condições de entrar na Prada, você acha que eu vou entrar na loja da Prada? Porque eu vou ver que eu sou pobre de marré, não tenho dinheiro para absolutamente nada da Prada. Então, assim, e vou chegar lá na Prada e falar assim, nossa, acho caro, porque ali na esquina, o moçozinho da esquina vende um boné que é da Prada também, que custa, tipo assim, 1/10 do valor de vocês. Gente, nunca na vida. Então, assim, se toquem também, né? Os pacientes, os clientes, quem quer que seja. Se você entra num curso e vê que o serviço da pessoa, tá achando muito caro, o problema é seu. Você que é pobre e não tem condições pra isso. Você tá vivendo a sua vida errada, tá fazendo o teu trabalho errado, que não tá o teu trabalho não tá te possibilitando fazer aquilo, entendeu? Ou seja, então, assim, se eu quero muito uma coisa, se eu sonho, tipo, eu vou ter 30 anos agora, o meu sonho é passar os meus 30 anos no Japão. Só que isso vai me custar R$30 mil. Eu tô a fim de gastar R$30 mil indo pro Japão agora? Tenho esse dinheiro agora pra ir pro Japão? Tenho, mas o que eu vou fazer? Eu não vou pro Japão, prefiro investir esse dinheiro no meu negócio, entende? E vou pra uma viagem mais barata. Vou deixar de viajar no meu aniversário? Não, mas vou pra uma viagem mais barata. Mas a minha viagem do sonho era Japão, mas eu posso ir no Japão num outro momento mais oportuno, né? Eu quero investir esse dinheiro em outra coisa e não gastar somente só numa viagem porque eu fiz 30 anos. Então, assim, vai de cada um, vai questão de prioridade. Uma das coisas que a Bia respondeu foi assim, nós entendemos que a sua pele não é uma prioridade agora, tá tudo bem. Ninguém chamou a menina de pobre, ninguém falou nada. A gente só falou assim, eu entendo que se calhar agora a tua pele não é uma prioridade, então se calhar por isso você acha caro, mas quando a tua pele for uma prioridade sua, você vai falar assim, o preço que for, eu pago. Quando você tá com uma prioridade, o preço que for, você paga. Claro que, desde que não sejam valores absurdos e que não faça sentido a nada. Mas assim, a minha consulta não é um valor absurdo, gente. Qualquer coisa te enfim. Um médico, você paga muito mais do que a minha consulta e o médico não olha na tua cara, passa os mesmos cremes que a blogueira indica e não sai pra nada, gente. Não vai dar pra te trazer resultado. Eu vou olhar a tua saúde, vou ver teus exames, vou analisar os produtos que você usa, as doenças da tua família, vou ficar 1 hora falando com você, dedicando o meu tempo e só depois disso que eu vou dedicar mais tempo ainda para montar o teu plano de tratamento. Enfim, vai descarregar. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, comenta, se inscreve no canal e me diz quais são os outros assuntos que você quer que eu fale. Beijo, tchau!